Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão Gel número 189, sexta-feira, 24 de junho de 2022. Agradeço a audiência de vocês e peço que, como sempre, caso gostem, compartilhem com seus amigos e me ajudem a divulgar o nosso canal. Estamos no dia 121 do conflito na Ucrânia, lembrando que muitos falavam que o conflito seria a Rússia. O próprio presidente Putin chegou a falar no início que esperava que o conflito fosse resolvido rapidamente. Isso não é verdade, como sabemos, e já são 8 milhões de refugiados ucranianos na Europa. Esse número atingiu esse número essa semana, 8 milhões, mais de 8 milhões, né? Ultrapassou essa marca de 8 milhões. No campo político, o destaque foi ontem a aprovação pela União Europeia da candidatura da Ucrânia para ser membro da União Europeia. Relembro que isso aí é apenas o primeiro passo, não quer dizer que a Ucrânia já seja da União Europeia, e eu acredito até que não vai ser, mas é um movimento, acredito que tenha sido um movimento mais político dos países europeus, no sentido de dar força para o presidente Zelensky, dar prestígio, dar ali um impulso, digamos assim, para os ucranianos resistirem ao ataque da Rússia. Sabemos que muitos países da União Europeia e da Europa, de uma maneira geral, estão sofrendo aí com as consequências da crise, de alta inflação, preços de energia muito altos. Há uma preocupação muito séria na Alemanha, na indústria alemã, com um baixíssimo crescimento da Alemanha esse ano, em função da queda da produção, até por causa do problema da falta de energia, a Rússia fechando aí, digamos assim, as torneiras dos seus gasodutos e aumentando a venda de petróleo e gás para outros países, China, Índia, aumentando muito compra de petróleo e gás da Rússia. Então isso tudo influencia bastante a Europa, o que leva, na minha avaliação, que os líderes europeus reforcem a questão da necessidade de que as negociações sejam retomadas. Só que, no momento, não temos nenhuma previsão de retomada formal das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Fala-se em retomada apenas em agosto. Também no campo político, um movimento da Lituânia bloqueando o fornecimento de material, a ligação logística entre o território ucraniano, russo e o exclave russo de Kaliningrado, né? É uma região russa que não está ligada fisicamente ao território da Rússia, fica ali na Polônia. E lembrando que ali fica a sede da esquadra russa do Mar Báltico, né, lá de cima. Então é um enclave importante, é uma região importante da Rússia, muito pequena, mas é importante. E obviamente Moscou não gostou nada dessa medida da Lituânia, só que a Lituânia faz parte da OTAN, a Lituânia é a União Europeia. Ou seja, a Lituânia diz que está apenas cumprindo, digamos assim, os embargos aí previstos, as sanções econômicas previstas pela União Europeia. No campo militar, a cidade de Severodonetsk deve cair a qualquer momento, vai ser a grande vitória militar russa aí desses dias, mas a Rússia prossegue lenta, digamos assim, nos seus ganhos. Ainda está a percepção de vários analistas que a Rússia segue avançando mais lentamente, né? E também importante que esse conflito para a Rússia é uma operação especial, ainda não foi declarada guerra, né? A Rússia ainda não declarou guerra à Ucrânia, é um dado importante, porque se declarar guerra, ele pode mobilizar mais tropas, mais reservistas, a própria economia russa pode ser, digamos assim, desdobrada para o esforço de guerra. E também estamos vendo ainda, continuam as negociações com relação à questão aí do bloqueio aos portos ucranianos. É um dado importante, especialmente pela questão dos alimentos. Sabemos que o preço dos alimentos estão altos nos mercados internacionais e a Ucrânia tem muitos alimentos ainda estocados que precisam ser escoados dos seus portos, o que facilitaria principalmente do porto de Odessa. Em termos de postura, então, na minha avaliação, os Estados Unidos seguem, digamos, liderando essa postura aí de negação contra a Rússia, cancelamento da Rússia, digamos assim, mas a Rússia já tem melhorado a sua posição, vendendo mais petróleo, vendendo mais gás com preços reduzidos para países como China e Índia, principalmente. O segundo tópico para vocês hoje, tópico importante, na sexta-feira da semana passada, depois do meu último Conexão Gel, não consegui falar sobre isso, o lançamento ao mar do terceiro navio aeródromo chinês. É um movimento relevante, obviamente, mas lembrando que a China possui
2 navios aeródromos convencionais, de propulsão convencional, eles não são nucleares. Os Estados Unidos, por exemplo, possui 11 navios aeródromos de propulsão nuclear, com muito mais poder de combate do que esses 2 chineses. Esse terceiro chinês é um avanço, sem sombra de dúvidas, porque em termos de dimensão ele tem dimensões parecidas com os navios aeródromos dos Estados Unidos, embora, mais uma vez, ele não seja nuclear, como é o caso dos navios aeródromos americanos. Isso demonstra ainda um gap de conhecimento, um gap de tecnologia da China em relação aos Estados Unidos nesse campo. A previsão dos especialistas é que esse terceiro navio aeródromo chinês entre em operação apenas em 2025. Pode ser até uma dica de quando a situação em relação a Taiwan pode esquentar, porque, lembrando a vocês, que um ataque a Taiwan, para ser exitoso por parte da China, vai ter que contar com o máximo de esforço de todas as dimensões do poder cibernético, aeronaval, ou seja, várias medidas, operações especiais sendo tomadas ao mesmo tempo. E tendo 3 navios aeródromos próximos à ilha de Taiwan, obviamente que isso vai reforçar com os aviões que vão vir de terra e na tomada, da ilha. Como já falei várias vezes, acredito que a tomada militar de Taiwan será apenas uma questão de tempo. Também a China, ontem e antes de ontem, coordenou a cúpula dos BRICS, a 14ª cúpula dos BRICS. Eu achei, digamos assim, perde muita força quando é feito por videoconferência, mais um ato formal para manter a cúpula dos BRICS acontecendo como previsto, não foi presencial. Temos ali alguns elementos de Rússia dizendo que vai priorizar os investimentos junto aos países dos BRICS, os discursos bastante pragmáticos, lembrando que o grande problema na minha avaliação dos BRICS, da relação dos BRICS entre os países do BRICS, é a China e Índia. Sabemos que China e Índia têm questões de fronteira seríssimas, já foram ao conflito. Em 2020, já militares dos dois lados morreram digamos assim, num confronto na fronteira lá no Himalaia entre China e Índia, e eu acho que esse é um ponto frágil na questão dos BRICS. Rússia mantém excelentes relações com China, excelentes relações com Índia, mas a relação entre China e Índia é problemática. E, obviamente, que o Brasil e a África do Sul ficam em segundo plano, sendo que no caso do Brasil, obviamente com uma economia muito maior do que a da África do Sul, tem um papel interessante até para observar, porque o Brasil se equilibra entre a sua relação com o Ocidente, Estados Unidos e Europa, e com esse bloco BRICS, Rússia, China, Índia. Todos sabemos que a China é o nosso maior parceiro comercial, 3 vezes, a balança comercial brasileira com a China é 3 vezes maior do que a balança comercial com os Estados Unidos, que é o segundo colocado. Mas tem uma questão aqui que eu queria levar para vocês, que o Brasil fica numa posição difícil, eu acho. E dependendo de para onde vai esse conflito na Ucrânia, o Ocidente, digamos assim, Estados Unidos e Europa, podem cobrar do Brasil um posicionamento mais claro, ou seja, é difícil ficar em cima do muro nessa questão, tentando aproveitar dos dois lados, ou seja, o Brasil tentando se dar bem com os Estados Unidos e Europa e ao mesmo tempo com Rússia, China e Índia. A Índia faz isso, mas a Índia pode fazer isso, porque a Índia tem poder militar que nós não temos, a Índia tem armamento nuclear, a Índia tem programa espacial, a Índia tem uma indústria de defesa muito mais robusta do que a nossa, ou seja, e a Índia, todos sabemos, vai ultrapassar a China em população, se tornará a primeira população do planeta, ou seja, os Estados Unidos e a Europa respeitam muito mais a Índia do que respeitam o Brasil, infelizmente. Então isso é uma questão para a nossa reflexão e pode vir a dar problema para nós e termos que aceitar um lado em algum momento. Na parte do Estamos de Olho, trazendo para vocês aí, vamos acompanhar as consequências do resultado das eleições de Colômbia e França. Na Colômbia, o senador Gustavo Petro, de esquerda, venceu as eleições, bastante apertado, 50% contra 47%, e vai tomar posse no dia 7 de agosto. Ficamos aí aguardando como que será efetivamente um governo de esquerda, o primeiro governo de esquerda na Colômbia, sem sombra de dúvidas, algo não esperado.
No caso da França, já tinha falado para vocês, tivemos eleições, segundo turno das eleições legislativas, e o Macron perdeu, né? Perdeu a maioria no parlamento. Isso é bastante complicado para qualquer governo, governar sem maioria no parlamento. Ele vai ter que negociar, tentou negociar essa semana com outros partidos para formar uma coalizão com o seu partido, não foi feliz. Então ainda não temos um quadro claro de como que o Macron vai resolver as questões dentro do país para poder governar com alguma tranquilidade. É algo que a gente está de olho e, sem sombra de dúvidas, relevante. Aproveitando esse gancho da Colômbia, falando rapidamente, lembra que na última semana eu falei dos protestos no Equador. Esses protestos voltaram a acontecer, daquele movimento da União dos Indígenas do Equador. Então, várias regiões estão sob intervenção, são estado de emergência, ação direta das Forças Armadas. Lembrando que o Equador tem um governo de centro-direita e a pressão está bastante grande. É algo também que temos que seguir acompanhando. A situação do Equador preocupa. Temos uma nova crise política em Israel. O presidente, o primeiro-ministro atual, o Naftali Bennett, vai sair. Lembrando que o governo atual de Israel é um governo novo, um ano, né? Antigamente tínhamos aí o Benjamin Netanyahu, um político que ficou mais tempo como primeiro-ministro de Israel. Entrou um governo de coalizão, o Naftali Bennett primeiro, e aí o Yair Lapid entraria em seguida. Eles dividiriam o período de governo, só que essa coalizão perdeu força e não tem mais a maioria, não tem essa coalizão desses dois políticos perderam o parlamento israelense. Então teremos novas eleições em Israel, uma coisa impressionante. Será a quinta eleição em 3 anos. Isso obviamente fragiliza Israel e num momento bastante sensível. Sabemos aí do avanço do programa nuclear iraniano. E essa fragilização dentro de Israel, logicamente, não é adequada. E a previsão, então, é que o Yair Lapid assuma agora como primeiro-ministro, no lugar do Naftali Bennett, até as eleições de outubro, e vamos ver para onde vai Israel. Talvez até a volta do Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro, como alguns especialistas falam. E, enquanto isso, o Irã, o JCPOA, que é aquele acordo que foi assinado pelo Obama em 2015, todos sabemos que o Trump saiu em 2018 em relação ao controle do programa nuclear iraniano, ainda não voltou, e eu acho que não vai voltar. Acho que os Estados Unidos sentiu que as exigências do Irã para voltar e a pressão do lobby israelense, lobby judeu, muito grande para que os Estados Unidos não voltasse para o acordo, e com isso o Irã segue avançando no enriquecimento de urânio, já chegou a 60%, lembrando que com 90% de enriquecimento de urânio, o Irã já terá arma nuclear, e sabemos também que Israel já disse várias vezes que não vai permitir que isso aconteça. Vamos seguir de olho. Essa semana agora, 2 eventos importantíssimos, cúpula do G7, que vai acontecer na Alemanha, já amanhã. Os líderes já vão estar chegando na Alemanha, começa efetivamente no domingo, 26, 27 e 28, o encontro do G7. Obviamente que o tema da Rússia, do conflito na Ucrânia, será o tema mais importante da reunião do G7, e vamos seguir acompanhando. E logo em seguida, dia 29 e 30, em Madrid, na Espanha, a reunião da OTAN, dos líderes da OTAN, dos presidentes, primeiros ministros dos países membros da OTAN. Com um detalhe interessante, no caso dessa reunião da OTAN, 2 coisas. Primeiro, que um país foi convidado para acompanhar essa reunião, foi o Japão. O primeiro-ministro japonês está previsto acompanhar a reunião da OTAN. Isso nunca aconteceu. Ou seja, pode ser um sinal aí, como a própria China já vem anunciando, da tentativa aí de uma OTAN na Ásia, ou de levar a OTAN para a Ásia. E também nessa reunião, 29 e 30, vai sair a nova estratégia da OTAN. Esse documento ele é renovado a cada 10 anos, há uma grande expectativa com relação a esse documento, principalmente a presença da China no documento, ou seja, a China sendo exposta como também um inimigo da OTAN. Sabemos que o inimigo tradicional da OTAN é a Rússia,
Isso foi confirmado com esse conflito na Ucrânia esse ano, mas espera-se que a China apareça no documento de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais forte. É algo que os Estados Unidos vem batalhando há muito tempo. Vamos aguardar a saída desse documento. E fechando, estamos de olho, a crise do Afeganistão aprofunda, infelizmente, um terremoto terrível essa semana, com mais de 1.000 mortos, mais de 2.000, 3.000 feridos, muita destruição em algumas cidades do sul do país, e a situação econômica do Afeganistão está cada vez pior. Aproximadamente, a ONU considera 19 milhões de ucranianos, de afegãos, em estado de fome. E para fechar, com boa notícia, essa semana tivemos o Dia do Refugiado, e aí foi lembrada a exitosa Operação Acolhida lá em Roraima, que o Brasil tem feito há muitos anos. Somente esse ano já recebemos quase 77 mil venezuelanos que entraram por Roraima. No total, desde o início do programa, nos últimos 5 anos, a informação é que mais de 700 mil venezuelanos já cruzaram o Brasil de alguma maneira. Inclusive, tem uma informação da Receita Federal que 378 mil CPFs foram emitidos para venezuelanos nesses últimos 5 anos. Então, a Operação Acolhida é uma operação de sucesso, é algo que devemos nos orgulhar, ajudando o povo amigo e irmão da Venezuela. E é com essa notícia, essa boa notícia do êxito da Operação Acolhida, que eu fecho mais esse Conexão Gel, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.